Estimular a leitura da criançada é sempre de grande valia. Através de obras consagradas, elas entram no mundo da imaginação e viajam por toda a história narrada. Os pais e os responsáveis nas escolas sempre estão atentos sobre como deve acontecer esse incentivo à leitura. A literatura infantil dialoga com o imaginário da criança. Quando a gente vê uma criança brincando, tudo ganha vida com a criança. Então, ela está brincando, ela pega um cachorrinho. O cachorrinho fala como se fosse uma pessoa. Ele tem emoções como se fosse uma pessoa. Um chinelo que está ali perto vira um monstro. Então, esse imaginário infantil, onde tudo pode ganhar vida, a literatura infantil dialoga com isso. Desde o momento que a criança entra na escola, a escola já incentiva ao livro, dá o livro na mão da criança. E aí faz também com que ela visite o espaço onde tem mais quantidade de livro, que é a nossa biblioteca. Então, desde que a criança entra na biblioteca, que ela tem conhecimento de vários tipos de livros, as estandes todas cheias de livro, então isso estimula a criança vê o mundo de forma diferente. Então, para nós, a criança com 2 anos de idade já é inserida com o livrinho, já tem aquele prazer de ler e aquele prazer de levar para casa. O Menino Maluquinho, a Arca de Noé, a Bruxa Atrapalhada, Unidunité, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e tantos outros clássicos da literatura brasileira prendem a atenção das crianças, por vários motivos, como adquirir conhecimento, manter a concentração, além de aprimorar outros sentidos do corpo. O seu caráter lúdico. A literatura infantil, de maior qualidade, ela traz alguns recursos, como eu vou citar um deles, como as onomatopeias, que a gente chama de onomatopeia, que são as imitações de sons. Então, quando você está lendo para uma criança, de repente fala, e a dona da casa chegou. Toque, toque. Esse toque, toque vem na literatura infantil e você explora isso, porque você cria disso uma brincadeira. Tem um gato no muro. Miau. Esses elementos, eles são elementos que outros tipos de textos não propiciam. Então, é pela literatura infantil que você consegue trazer tanto esse universo do imaginário da criança, quanto da ludicidade. No Colégio Atenas, os professores incentivam a leitura das crianças desde bem pequenas. E um projeto é desenvolvido por chamar bastante atenção, colaborando para a interação social das crianças com os pais e colegas de classe. É interessante na escola da educação infantil, que começa com a criança de 2 anos de idade, é levar o livrinho de casa, livrinho para casa. É onde que é a escolinha da literatura, a sacolinha do vai e vem. Então, ela leva, o pai lê para ela, ou a mãe, alguém da casa lê para ela essa historinha, uma historinha acessível à idade de cada turminha desse segmento da educação infantil. E depois ela volta e tenta ler novamente, ler simbolicamente, para mostrar para o coleguinha qual foi a história que ela leu, que a família leu para ela. Então, essa busca, família e escola, dentro da nossa literatura, é importante para o crescimento da criança, é importante para a familiarização com os livros de uma forma geral. Através de escritores renomados, as crianças ficam fascinadas pelos personagens e histórias do meio literário. Alguns deles têm bastante destaque e, claro, não poderia deixar de citar aqui as obras de Monteiro Lobato, um grande escritor que enriqueceu consideravelmente a cultura brasileira. O legado do Monteiro Lobato para a literatura infantil nacional é indiscutível. Ele traz Reinações de Narizinho. Ele traz, primeiro, um aspecto importante na obra dele, que é fantasia e realidade não se separam mais. Então, aquilo que eu citei antes, que está relacionado ao imaginário infantil, Monteiro Lobato coloca isso, né? E também o humor. Uma das características que outros autores famosos, como Tatiana Belink, o próprio Vinícius de Moraes, também utiliza bastante no seu livro A Arca de Noé. Então, essa presença do humor na literatura infantil, que é uma das características importantes dessa produção, foi inaugurada por Monteiro Lobato.
o Monteiro Lobato não pode deixar de existir na vida da criança, porque os personagens criados por eles são personagens ricos, são personagens que traz para a criança um fundo moral, traz para a criança a questão da família. Isso é muito importante. Traz para a criança a valorização da avó. Então, isso para a criança sentir os personagens de Monteiro Lobato como enriquecimento para a vida dela, nenhuma escola pode deixar de trabalhar Monteiro Lobato. E o Colégio Atenas trabalha também Monteiro Lobato. E é com o maior prazer que nós fazemos isso. Vocês sempre visitam aqui a biblioteca? Sim, às vezes. Vocês leem Sítio do Pica-Pau Amarelo? Que personagem que vocês mais gostam? Da Emília. Da Emília? E você? Da irmã da Emília. Da dona. Da Narizinho. É, da Narizinho. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo.